Terça-feira, 23 de maio, chegamos ao 5º dia da nossa novena de Pentecostes. O tema hoje é o Espírito Santo, unção espiritual. Que bom que nós estamos juntos e juntos nós vamos clamando esse Espírito e ele vai se derramando e vai nos dando unção espiritual. E o Padre vai falar sobre isso hoje, né, Padre? Isso, mais um sinal, mais um símbolo, né, para falar daquilo que o Espírito Santo é para nós. O que ele é em si mesmo, nós vimos ontem, né? O Espírito Santo é amor, o amor do Pai, do Filho, mas o que ele é para nós, aí a imagem talvez mais própria para significar isso é o sinal do óleo, por isso que se fala da unção, né? Unção é o que se faz com o óleo, e o próprio Cristo, né, toma o seu nome, esse nome Cristo vem de ungido, Messias em hebraico, Cristo em grego é ungido. Então é um sinal assim, muito significativo porque ele é sacramental. Nós temos os sacramentos, né, que usam como matéria o óleo para significar essa unção espiritual que é a graça de Cristo na força do Espírito que continua a atuar, né, a agir na igreja. Então por que o Espírito Santo é unção espiritual? A gente pode lembrar de novo da ação curativa, porque usava-se unguento, né, nas feridas. É um tipo de óleo que se passava nas feridas. Também na própria Sagrada Escritura a gente encontra muitos momentos em que o óleo é usado como sinal de unção. No Antigo Testamento ungia-se os reis, né? O rei Davi foi ungido por Samuel, né? O rei Saul foi ungido por Samuel. Temos a unção dos profetas, aqueles que vão falar em nome de Deus precisam ser ungidos para isso. É sacramentalmente ungido, né? Para usar aqui a palavra sacramento não no mesmo sentido que a gente usa hoje, mas só para dizer, existia um sinal para autorizar aquela pessoa a falar em nome de Deus. Esse sinal era o óleo da unção. E eram ungidos também os sacerdotes, né? Os sacerdotes do templo que iam exercer sua função servindo a Deus em favor do povo. Então a unção com óleo era para os sacerdotes, os profetas e os reis. Em todo o Antigo Testamento a gente encontra sempre esse sinal. E não só o óleo como sinal de cura e de autoridade, mas ele é também principalmente um sinal de bom odor, de perfume, né? A unção própria do Espírito Santo, tanto é que o óleo do crisma, né, até redunda, é o óleo para a unção, que é usado na ordenação dos padres, dos bispos, na dedicação de altares e de igrejas. Então este óleo é um óleo perfumado, porque a ação do Espírito Santo deve gerar em nós um bom odor. São Felipe Neri, se não me engano, ele tinha esse dom sobrenatural de perceber o odor do pecado. Santa Teresa teve momentos em que ela via uma alma em pecado. São Felipe Neri sentia o cheiro. E ele fala que é o cheiro de podre insuportável. Então ele vivia com um lencinho no nariz, né? Então quer dizer, o que é a vida ungida, né? A vida de uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo. É uma vida que transmite uma fragrância, o perfume de Cristo. Então esta é a unção espiritual própria do Espírito Santo. Então essa unção foi preparada no Antigo Testamento, nos sacerdotes, profetas e reis, foi realizada em Cristo, né? Tanto é que ele mesmo vai dizer, o Espírito me ungiu e me consagrou, enviou-me para anunciar a libertação aos cativos, né? A boa nova aos pobres, enfim, lá no capítulo 4 de São Lucas. Então Jesus foi ungido, ele é a realização daquelas figuras do Antigo Testamento, porque ele é, por excelência, o sacerdote, o profeta e o rei. E aí temos na igreja esses sinais sacramentais de unção. O óleo dos enfermos, que é cura física e espiritual. Temos o óleo, que eu já mencionei, das ordenações, o óleo do batismo. Então o óleo, veja como que ele nos acompanha em vários momentos da vida. No batismo ele nos faz filhos de Deus, né? Nos consagra a Deus. O óleo era usado na antiguidade nas lutas, nas arenas, né? Os lutadores que iam para aquelas disputas corpo a corpo, eles passavam óleo em todo o corpo. Para quê? Justamente para poder se esquivar, né? É difícil pegar uma pessoa... como é que diz? Engordurada, tem uma palavra, fugiu agora. Bom, mas enfim, é isso aí mesmo. É difícil você segurar uma pessoa toda passada no óleo, né?
Então é isso, o óleo no batismo é justamente para que a gente possa se libertar, se esquivar das investidas do mal. Então a unção do Espírito Santo em nós no batismo é justamente para nos mostrar. Por isso que a gente batiza crianças, né? Para mostrar essa criança, hoje consagrada a Deus, vai enfrentar muitas vezes as tentações e as lutas contra o mal. Então esse óleo é sinal da graça e da força de Deus, mas também é auxílio para se esquivar das tentações e das armadilhas. Então o óleo no batismo, usado 2 vezes, né? Uma no peito e uma na cabeça. O óleo da crisma, né? Com o qual a gente confirma o batismo. O óleo das ordenações de padres e bispos. O óleo da consagração de igrejas. Então vejam como que o óleo nos acompanha do início ao fim, porque aí tem o óleo da unção dos enfermos. Então essa unção, essa força de Deus, esse perfume de Deus, ele é para nós significado, representado principalmente pela unção nos sacramentos. Então aí é o sinal, né, mais próprio daquilo que o Espírito Santo é para nós. O que ele é em si mesmo, a gente já viu até ontem. Agora, o que ele é para nós? Ele é unção espiritual. Esse é um pouquinho do sentido aí do tema de hoje. Quando o senhor estava falando, eu estava lembrando exatamente sobre isso, que antigamente era assim, né? As pessoas que iam lutar passavam óleo, né? Porque a outra pessoa não conseguia segurar, não conseguia Exato. pegar. Então, você vai se livrando. Então, essa é uma outra ação, né, do Espírito Santo em nós. Olha que bonito o padre falou, né? Essa unção espiritual. Às vezes a gente costuma falar entre nós, aqui na comunidade vira e mexe, fala, nossa, fulano estava ungido, né? De vez em quando eles falam assim, depois que a gente termina às vezes alguma adoração, né, que o senhor participou, ou outra pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa estava ungida, né? O padre estava ungido hoje porque assim, estava cheio do Espírito Santo, né? Estava falando com dons espirituais, estava falando de tal forma que às vezes toca o coração, né, de uma forma suave, às vezes toca o nosso coração, mas de uma forma mais firme para nos chamar, né, exortar em alguma situação, em algum momento. Então essa unção espiritual que é para todos nós, né? Não é para um, para outro, não, é para todos nós, porque esse Espírito Santo está aqui, dando essa unção espiritual que não sei explicar, mas aquela unção onde às vezes a gente olha tal coisa e percebe, não, aqui não tá bom, né? Aqui tem alguma coisa errada, se a gente pode dizer assim. Essa unção espiritual que eu acredito que dá pra gente, é um dom que dá pra gente, assim, essa capacidade de enxergar um pouco mais além daquela nossa limitação humana. Exato, e você usava a expressão que está exatamente aqui. Gente, a gente não combina não, isso é unção do Espírito Santo, porque eu não li o livro do padre. É o Espírito Santo aqui com a gente, olha que bonito, e com você também. Olha, a unção comporta certa passividade, né, ser agido ou movido por alguém, porque Paulo tem uma expressão na carta às Gálatas que diz assim, deixe-se guiar pelo Espírito. Então, o que é essa unção, né? Às vezes, em alguns momentos de oração, quer dizer, não é aquela pessoa que está falando, é o Espírito que fala através dela, usa a sua voz, usa seu conhecimento. Mas existe também, no comportamento humano, uma certa atividade que é sinal da unção. E por isso que a Sandra dizia, tudo isso se traduz no comportamento humano. Ora por suavidade, calma, paz, doçura, devoção, ora por autoridade, força, poder e firmeza, conforme as circunstâncias, conforme o caráter da pessoa e também o ofício que exerce. Então o exemplo vivo disso é Jesus, que era doce, manso, humilde de coração, mas era também firme quando precisava. Então todos esses momentos em Jesus não são movidos pelo pecado ou pela tendência do pecado original, né, como infelizmente é para muitos de nós. Às vezes a pessoa é muito firme, mas porque ela é irascível, porque o pecado da ira domina a vida dela. Mas em Jesus não, era uma moção do Espírito naquele momento, entende? Então, ora é suavidade, ora é firmeza. O Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo nos dá esse discernimento de saber quando agir de um jeito, quando agir de outro. Então, a pessoa ungida, ela, em primeiro lugar, ela é movida por alguém. Essa acho que é a primeira concepção que a gente precisa ter. E em segundo lugar, ela vai conseguindo capacidade, como a Sandra dizia, de distinguir
o que é o certo, o que é o errado, né? O que é bom, o que é ruim, onde que eu tenho que usar mais firmeza, onde eu tenho que usar mais doçura. Então o Espírito Santo, unção espiritual, é essa capacidade, esse dom de Deus que Ele vai nos dando de enxergar as coisas. E olha como a gente, enquanto pai e mãe, precisa disso. Porque tem hora que com o filho, a gente precisa ser doce, mas não é aquele doce, sabe aquele melado? O adocicado. Que deixa a criança lá mimada. Não, né? É um doce, né? É uma suavidade que transmite amor, né? Que vai falar com aquele filho, com aquela filha com amor, reconhecendo os dons, as qualidades, as virtudes dele. Mas tem hora que a gente, como pai, como mãe, nós temos que falar com firmeza e com autoridade, que não é com aquela força, aquela raiva, não é isso. E sabe, padre, a gente consegue perceber, a não ser que a pessoa esteja muito fechada, mas a gente consegue perceber quando alguém está falando com a gente sério, firme, mas está falando com amor e com unção, e isso dá fruto. Exato. Isso que gera fruto no coração da outra pessoa ou no nosso, né? Por exemplo, o padre mesmo, às vezes lá na homilia, né? Precisa falar coisas sérias, não dá para ficar só floreando, só com dengo, não. Precisa falar muitas vezes coisas sérias. Mas falando com unção, aqui no nosso ouvido, entra e cai no nosso coração e aí gera fruto de conversão. Então, é essa unção espiritual que a gente precisa ter. É que aquela reação que alguns fariseus, se não me engano, tiveram diante... Aliás, fariseus não, alguns do povo tiveram diante de Jesus depois de alguns exorcismos. Eles diziam assim, Jesus fala como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então, é essa autoridade, é isso aí, né? É a firmeza, é a força, a autoridade, não o autoritarismo. É a força, não a violência. Então, Jesus tinha muito isso, né? E é justamente o que Ele espera de pessoas ungidas, pessoas cheias da graça. Então, vamos pedir, né? Essa unção espiritual, esse dom do Espírito, né? Essa unção divina. O Veni Creator acho que fala um pouquinho isso, né? Unção divina e salutar, mais ou menos isso, exatamente. Né? A oração do Veni Creator. É o Espírito Santo que vai lembrando essas coisas, né? A gente vai aprendendo, como nós estamos fazendo aqui, e o Espírito Santo vai recordando para nós essas coisas. Então, vão pedir, né, essa unção espiritual, né, esse dom do Espírito Santo para fazer de nós pessoas equilibradas, né, não muito mole, não muito meigas, né, de tal forma que concorda com tudo, que deixa passar as coisas, não, mas também não tão impetuosa daquela, não preciso resolver tudo, é hoje e agora. Não, aquele equilíbrio, aquela unção espiritual, aquele óleo, né, que faz muitas vezes com que a gente se escorregue no bom sentido da palavra, né? Tem uma situação ali, a gente às vezes colocado em umas situações difíceis, né? Tem pessoa que coloca a gente em cada situação, né? Arma pra gente umas ciladas, a gente com a unção do Espírito vai ali, né? Saindo pela tangente, de tal forma que depois a gente possa pensar, refletir e talvez responder, né? Responder ou fazer alguma escolha. Mais alguma coisa, padre? Não, sobre o tema da unção era isso, né? Mas essa questão do equilíbrio, acho que resume bem o tema de hoje. Então vamos pedir hoje esse Espírito Santo, essa unção espiritual sobre cada um de nós. Você certamente aí, né? Pai, mãe, ou você lá na paróquia, você tem, né, uma responsabilidade, às vezes é um coordenador de pastoral, ou no seu trabalho, enfim. Nós te pedimos, Senhor, hoje, essa força do Teu Espírito, essa graça do Teu Espírito, essa unção espiritual, esse óleo, né, sobre cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério desta coroa dos dons do Espírito, rezamos: Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo o mistério dessa coroa do Divino Espírito Santo, nós pedimos: vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério: vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, nós pedimos: vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Quinto mistério, vinde Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sexto mistério, nós pedimos: vinde, Espírito de piedade. Vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. E para concluir hoje esta coroa do Espírito Santo, rezamos: Vinde Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Rezemos a oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo,
Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Nós estamos aí caminhando, Padre, um passo de cada vez, mas avançando nesse conhecimento do Espírito Santo, né? Exato, exato. Quer dizer, já estamos chegando na metade dessa novena já praticamente, né? Hoje o 5º dia, amanhã estaremos novamente reunidos com a graça e a força de Deus, né? Para meditarmos sobre o Espírito Santo, seus dons e carismas. O Espírito que é aquele que distribui conforme quer para a edificação do corpo de Cristo. Amanhã, 6º dia de nossa novena, Espírito Santo, dons e carismas. Então nós vamos seguindo. O padre está aqui, mas ele está no retiro. Você já sabe, né? A gente vai gravando. Se não fosse essa tecnologia, como é que a gente ia conseguir, né, padre? Tínhamos que fazer as chamadas ao vivo. Não ia ter como. Então, com a graça de Deus, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então, o padre está aqui rezando com a gente, né, nesse vídeo que nós gravamos com antecedência, mas a nossa oração acompanha, né? Ele, os irmãos sacerdotes, o nosso bispo Dom Eduardo, pedindo, né, para eles também esse fervor do Espírito Santo, que o Espírito Santo fale no pregador do retiro de vocês, né? Que o Espírito Santo também abra os ouvidos, o coração de cada um de vocês, né? Porque retiro é tempo de abastecimento, né? De rever a vida, de mergulhar mais em Deus, porque é tanta coisa na vida de um padre, né? Exato, a gente precisa desse tempo de... Jesus tinha isso com os apóstolos, né? Chegava um momento do evangelho que ele dizia, vamos nos afastar um pouco, vamos nos retirar, né? Para rezar, para descansar. Então o retiro é realmente um momento de abastecimento de Deus, até para a gente ter o que oferecer ao nosso povo quando a gente volta para as nossas comunidades, né? Um padre que vai só fazendo, né? Assim, até heroicamente, mas chega uma hora que ele se esgota. Então é necessário esse tempo realmente de retiro espiritual. É isso, não vamos fazer um passeio, né? Não é isso. Mas é um retiro espiritual, tempo de rezar, de descansar, de refazer as energias. Então é um tempo necessário. Então a gente segue rezando, né? Por todos os nossos sacerdotes e por Dom Eduardo também. E amanhã a gente vai se encontrar aqui, como o padre falou, o tema de amanhã é dons e carismas. E é importante, né, a gente conhecer essa distribuição do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Vamos pedir a bênção de Deus então. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seguindo nessa unção espiritual do Espírito Santo, a gente vai indo e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Vem, Espírito Santo, me ajuda a prosseguir. Meu socorro vem de ti. Vem, Espírito Santo, minha força vem de ti, meu socorro vem de ti. Vem, Espírito Santo, me ajuda a prosseguir.